que seria a manifestação pra ti? Porque tu falou, tenho certeza que vir num podcast foi uma manifestação. A manifestação que tu tá falando parte pra lei da atração, seria isso? Sim. Quando tu tá vibrando alto e tu sabe o que tu quer, assim, e tu principalmente faz os movimentos. E é onde tá o grande segredo de tu transformar a tua vida. No fazer, no executar. Tu também faz essa questão de atrair as coisas, ou tu pensa de uma forma positiva pra que essas coisas aconteçam na tua vida, agora ou antes da ayahuasca tu já fazia isso? O que tu precisa fazer pra essa manifestação ela ser mais pontual? Porque não adianta às vezes tu manifestar coisas que tu não precisa. Como é que tu faz assim pro teu dia a dia aumentar essa tua vibração? Porque nem toda vez a gente vai sempre estar vibrando no amor. A gente às vezes vai, infelizmente, vibrar ali na questão da raiva, da ansiedade. Como é que tu faz assim no teu dia a dia pra que a tua vibração aumente? Quando você vibra em amor e você tá sempre vibrando nessa vibração positiva de amor, a parte negativa não consegue te pegar. Eu tive o entendimento de que até eu ter o contato com a ayahuasca, eu era um ser dormente. Seguia minha vida buscando sempre algo fora para preencher uma falta que era dentro. E quando eu tive o contato com a ayahuasca, foi onde eu consegui descobrir o que é essa expansão da consciência. Tu não sentiu medo na hora que tu tomou? Senti, cara. Por que eu senti? Porque eu sabia o que eu podia ver. E qual foi a tua experiência assim mais intensa com a ayahuasca? A mais importante para mim foi a primeira, que foi onde eu entendi que Deus, com certeza, não é que eu acredito, eu sei que existe um Deus criador, foi onde começou a minha jornada de despertar. O que é esse despertar pra ti? Despertar é... Henrique Bortolini é um buscador da verdade e da consciência. Já consagrou a ayahuasca mais de 20 vezes em sua jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Ele dedica sua vida a ajudar outras pessoas a se reconectarem com quem realmente são. No episódio de hoje, vamos mostrar como tudo está ligado, a vibração que você emite, a consciência que você expande com a ayahuasca e o poder de manifestar aquilo que deseja com a lei da atração. Tudo começa quando você decide despertar. O que acontece quando tu começa a se espiritualizar e tem esse entendimento de universo? Tu vai buscando entender para saber o que você veio fazer aqui. Daí tenho essa consciência de que além de mim aqui, existe muito mais seres ajudando nessa missão, e aí isso me dá uma paz, assim, de que os recursos vão vir e as pessoas certas vão conectar para que essa mensagem vá o mais rápido possível, porque a gente precisa. E o que seriam esses seres para ti? Eu sei que algumas pessoas até entram em contato com Jesus, entram em contato na questão da ayahuasca. Jesus, Buda, outros tipos de entidade. Tu já chegou a conseguir se comunicar ou perceber a presença de alguém? Com certeza. E como é que foi? Foi... Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Henrique, como funciona a expansão da consciência através da ayahuasca? Show de bola. Então, eu tive o entendimento de que até eu ter o contato com a ayahuasca, eu era um ser dormente. Eu estava vendado, seguia a minha vida buscando sempre algo fora para preencher uma falta que era dentro. E quando eu tive o contato com a ayahuasca, foi onde eu consegui descobrir o que é essa expansão da consciência. Porque a gente pode expandir a consciência de diversas formas, através de cursos, imersões. Eu investi bastante tempo e dinheiro em imersões, treinamentos, mas a ayahuasca foi o que realmente virou a chavinha para expandir de fato a minha consciência. E, para mim, eu posso contar até da minha experiência, a consciência, eu tinha os padrões que eu vinha trazendo até a conhecer a ayahuasca, eles eram baseados em todas as minhas experiências que eu tive até aquele momento. E muitas experiências que nós trazemos é da nossa infância. Então essas experiências que moldam quem a gente ela fica em umas memórias lá encapsuladas no nosso cérebro, de traumas de infância, e
E a gente leva toda a nossa existência baseada nisso, só que a gente não sabe. O que a ayahuasca faz é como essas memórias estão num baú, eu gosto de usar essa analogia, e a ayahuasca é uma chave para a gente acessar essas memórias e entender o porquê nós somos como nós somos, entendeu? E quando tu tem essa consciência do porquê, tu tem ansiedade, tem gente que tem depressão, vícios, tudo isso é uma fuga de algo que falta dentro. E daí vem nessas memórias é que estão guardadas o porquê você é do jeito que é. Então, resumidamente seria isso, sabe? A ayahuasca ela entra lá dentro das tuas memórias, principalmente de infância, para te entender o porquê tu é do jeito que tu é. E aí tu consegue dar um novo significado e aí seguir a vida mais leve, assim. E como é que foi a tua experiência, assim, da primeira vez que tu usou a ayahuasca? Então, a minha mãe, ela já consagra a ayahuasca há um bom tempo, acho que 5 ou 6 anos. E eu sempre via lá no apartamento que eu morava com meus pais, cachimbo, maracá, que é que eles usam lá, e eu achava aquilo muito estranho. Então, e aí tá, ela sempre falava, tentava conversar, mas não, eu achava que ela era meio doidinha, eu falo, brinco com ela, né? E até que teve um momento que eu tava assim, num momento da minha vida bastante ansioso, preocupado, questão de trabalho, eu sempre buscava algo fora. Eu sentia dentro que eu era bom em alguma coisa, mas tudo que eu tentava parecia que não dava certo. Então fui lá no nosso espaço, que é lá na Veneza, hoje a gente tem lá o Instituto Coração de Cristal. Fui lá para conhecer qual que é dessa ayahuasca aí. E sempre que você vai, você tem que colocar uma intenção do porquê você vai. E a minha intenção era descobrir o que era Deus, porque eu falava que eu acreditava, mas no fundo eu sentia que não, sabe? De tanta coisa que a gente vê, que a gente passa, diz, não tem como existir esse Deus, se a gente sofre tanto, é sofrimento atrás de sofrimento. Eu fui lá para descobrir. Enfim, daí tem lá as orientações da casa, tomei a primeira dose, só dei uma relaxada ali, uns 40 minutos. Depois, a segunda dose, eu deito lá no sofá que tem lá, e começa a vir umas figuras geométricas, umas imagens lindas, assim. E daí tem as luzes também que estimulam. E eu lembro que nesse momento eu começava a rir, cara, porque eu pensei, por isso que o pessoal vai em rave. Porque eu nunca fui em rave, nunca usei nenhum tipo de alucinógeno. Então é por isso que eles usam isso, cara. Daí beleza, daí baixa a força um pouco e aí eu vou pra terceira dose. E aí toma a terceira dose, tá, mas vamos lá, vamos focar no propósito que é descobrir se existe esse Deus mesmo, porque eu acho que é baboseira. E eu via muita gente falar, não, eu sei que Deus existe, e eu queria ter esse sentimento também, sabe? E aí eu tomo, e a imagem que eu lembro muito bem, clara, assim, sou eu, a Letícia, que é minha namorada, futura esposa, e bem embaixo da gente aqui uma bolinha de luz. E quando eu percebo que aquela bolinha de luz é uma criança, é o nosso filho, um canhão de luz vai pro céu e ilumina o universo inteiro, assim. E essa é a resposta que Deus tinha para mim. Eu chego a arrepiar, olha só, cara. E só que quando vem essa resposta, eu começo a me desesperar, falando que não pode ser, não pode ser. Não tem como, não existe essa possibilidade agora, no momento de vida. Eu fui lá totalmente ansioso, com dúvida de trabalho, dúvida de vida. E lá eu descobri que eu tinha um trauma de ter filho, eu não queria ter filho. Eu falava pra Letícia, minha namorada, não, vamos ter, tal. A hora que vir eu vou amar, tal. Só que dentro de mim era um receio, um sentimento, cara, não quero ter filho. E eu saio de lá, resumidamente, né, um desesperado quando tem essa resposta, pra uma coisa que eu mais queria na minha vida era ter um filho. Até achei que ela tava grávida, de tanta convicção, assim, não, ela tá grávida, não pode ser. E em março a gente descobre que ela tá grávida, tá agora de 7 semanas. Que legal. Então, essa foi a minha primeira experiência, já foi uma das melhores. E desde então eu já consagrei acho que mais de 30 vezes, até perdi as contas, mas cada vez é única, assim, é uma revelação nova e uma percepção de universo, de Deus nova, que eu não sei se tem uma experiência
como ser humano que pode ser tão boa quanto, assim. E o que que tu fica vendo? O que que tu traz dentro dos teus pensamentos na hora que tu tá consagrando? Tu fica ali olhando pra dentro de si, tu tenta apagar tuas memórias, o que é bem difícil, né? Uhum. Mas o que de fato tu olha pra dentro de ti e tenta resolver ali? E se é isso mesmo que tu tá olhando, até porque tu vai com uma intenção, né? Intenção. Se tu tá ali pensando em algo, por exemplo, tu tava pensando em Deus, né, na hora. Uhum. Tu tava meditando ali, falando pra si mesmo, o que que tu falava no meio da Da consagração? consagração, É. né? Isso é muito interessante, porque principalmente as primeiras vezes que eu consagrei, eu fui com um propósito de trabalho, por exemplo. Pô, eu quero um direcionamento aqui. E a ayahuasca dá uma resposta totalmente diferente do que a gente imagina. E o que traz as respostas é a música. Tem cerimônias que tem rezadores, que tem, por exemplo, a gente vai ter com os indígenas no dia 26. E também tem os rezadores. Mas lá nas quartas-feiras a gente usa uma playlist. A zeladora, que é a minha mãe lá hoje, ela coloca uma playlist e as respostas vêm tudo através da música. A gente até brinca que parece que a música tá lendo a nossa mente, sabe? Tu pergunta qualquer coisa na tua mente, a música traz a resposta. Então, o que a gente sempre orienta é focar na respiração, para tua mente não divagar. Tipo, começa a pensar um monte de coisa, porque acelera os pensamentos, né? Respirar e ouvir a música, que a música vai te trazer todas as respostas. Então, tu acaba ali vindo as respostas que estão dentro. Por isso que é a grande diferença o pessoal diz que é alucinógeno. Não, é enteógeno, porque tu consegue ver coisas que estão dentro. E as memórias não dá de apagar, essas memórias boas e ruins, só que tu consegue ir lá nas sombras colocar uma luz, sabe? E a música é o que leva todos esses pensamentos para te não se perder, tal, fazer as perguntas e, consequentemente, ter as respostas. Cara, esse negócio de música é muito real, não só pra essa questão de rituais, pra tudo. Pra tudo. Hoje em dia, eu já falei aqui no podcast, se eu não me engano, em algum momento, eu falo pra todo mundo também, que eu era um cara que falava que gostava de música triste. E eu achava que gostava de música triste. Ainda acho que eu gosto de música triste. Uhum. Só que isso... A música, cara, ela tem um poder no teu inconsciente muito grande. As pessoas acham que não, que é só música. E podem olhar pra esse papo de, a música tem um certo domínio no teu mental e achar que é baboseira. Uhum. Mas, cara, não é. Não é. A música tem tanto um controle. Se tu olhar para as top músicas do Spotify, tu sempre vai ver que elas não estão de acordo com a ideia de uma vida boa, e sim de uma vida onde que tem, às vezes, questão de até mesmo prostituição, de tráfico, de arma, de pessoa que trai, ou pessoa que só quer buscar um relacionamento vazio. E a gente percebe que essas músicas sempre estão no topo. E aí é a minha teoria da conspiração, né? Existe algo por trás disso. Existe pessoas, existe empresas, existem coisas por trás disso para que a gente ande por esse caminho, para desvirtuar do outro. E nessa questão de música e de o que acontece na nossa mente, o que aconteceu na tua mente depois das tuas consagrações? O que tu leva para tua vida? Como é que tu se sentiu depois? Primeiro, eu era essa questão de música, de cultura, é exatamente isso que tu pensa, na verdade. A teoria da conspiração, ela é muito real. É real, É muito real. E eu via muito mudando o estilo de música que eu ouvia antes e ouço agora, muda totalmente a minha vibração, o meu dia. Eu coloco uma música, o dia já começa diferente. E aí a gente começa a ter como exemplos, por exemplo, eu não costumava ouvir Hall Sessions, por exemplo, nunca ouvia. E tu pega as músicas e as mensagens que tem, cara, o cara era super expandido, um entendimento de vida, de não seguir o sistema, porque os top 10 do Spotify lá reflete o que é a nossa cultura. E é totalmente desprovida de princípios e valores ético-morais, enfim, de pessoas que estão no comando, no poder, para que essas pessoas não pensem. E o que a ayahuasca faz? Por que existe tanta julgamento e principalmente fora? Ainda no Brasil é regulamentado e a gente pode ter acesso a isso. Que quem está no poder não quer que a gente pense.
E a música, além de trazer as mensagens, elas são vibrações. Então, tu vai ouvir lá, nada contra, assim, mas tu vai ouvir um funk que tem aquelas mensagens de... Enfim, a gente sabe Sabemos, já né? sabemos do que se Sabemos. trata, né? Mas baixa a tua vibração e tu começa a acreditar que a vida é isso, que a vida é trair, que o cara massa é quem bebe, é o cara que pega as mulheres, que tem dinheiro. E aí a gente é totalmente manipulado para achar que aquilo é definição de sucesso, por exemplo. Só que a gente sabe que não. Por trás disso é uma vida vazia e essa mudança de frequência de música, além das mensagens, traz um novo olhar para a própria vida, sabe? Para mim mudou tudo. Todo tipo de música. Eu, inclusive, despertei para... Agora faço aula de violão, tô fazendo aula de canto, aula de djembe também, porque eu tenho essa convicção de que a arte é uma maneira espetacular de fazer as pessoas pensarem e acordar, sabe? Sim, mas e depois ali, como eu tinha falado, como é que funciona a tua vida antes e depois da ayahuasca? O que tu sente? O que mudou dentro de ti? Tu citou que tu tem um sentimento de amor. E normalmente as pessoas sempre tocam nesse assunto. Pô, é um sentimento de amor. Aí eu vou entrar num assunto que depois a gente vai conversar mais. Eu Show. acredito que esse sentimento sempre está dentro da gente. Sempre tá. Por que do nada deu um estalo na tua vida e esse sentimento veio à tona? E como é que ele funciona? Como é que tu se sente? Então, a primeira cerimônia, depois que acabou, assim, eu lembro claro, assim, de eu ir no supermercado e eu ficar, assim, parado, olhando as pessoas, querendo abraçar todo mundo, sabe? Porque na minha primeira consagração eu senti a Deus comunicando comigo, ele diz, meu filho, tu passou por tudo, mas tem um propósito e eu te amo. E é um negócio que tu não consegue explicar. É realmente sentir, assim, a vontade de abraçar, a vontade de dar um sorriso. E nem falar eu te amo. Eu te amo... O amar outra pessoa é através do teu gesto, do jeito que tu trata as pessoas no dia a dia. Então é um negócio meio inexplicável, assim. Antes eu tinha esse carinho, sempre fui um cara carinhoso, assim. Mas a diferença é no sentir real o que é um amor, sabe? Que aí tu não tem como explicar. É um negócio que eu tenho como termômetro o coração, órgão mesmo, assim, o coração. Cara, quando você tá com pessoas que... Não digo pessoas, em situações, principalmente de presença. Aqui a gente tá no podcast, tá no momento de presença, não tá pensando no depois ou no antes. Tu consegue ouvir teu coração. Antes, eu só conseguia ouvir ele batendo em situações de meditação. Assim, eu meditava, cara, 30 minutos, meditava, aí eu conseguia ouvir ele batendo. Hoje, se eu tô em uma situação, eu vejo ele... E é ele que me comunica essa questão de amor, de sentimento, sabe? Ele te comunica? Como assim? Como nessa questão do sentir. Quando tem uma coisa, uma pessoa, uma situação, ou algo que tu tem que fazer, por exemplo, de intuição, o coração ele começa a bater mais forte. E tu consegue ouvir. Então, não é algo que tu consegue explicar. É só tu, que nem tu vê teu filho, por exemplo. Tu olha, tu tem um sentimento ali, tu não consegue explicar. Eu nem posso imaginar. Eu vi um grãozinho de feijão essa semana no ultrassom, eu começo a chorar, cara. Como é que tu vai explicar esse negócio, entendeu? Então, essa comunicação é um negócio de sentir. Eu não tem muito como explicar com palavras, sabe? Pois é, cara, essa sensação de ter um filho, né? Recentemente eu tive um filho, né? Eu sempre falo dele aqui, da minha esposa. E essa sensação, cara, é como o Michael fala, não tem como não ver Deus na criança, cara. Não tem como. Não tem como, assim, quando tu tá dando banho... Ah, que coisa, eu vou começar a chorar, cara, é incrível. Como eu falo da minha família, eu sinto vontade de chorar, isso. cara. É uma emoção muito forte, cara. Isso. E eu acredito que, assim, ó, eu nunca fui numa consagração de ayahuasca. Eu tô louco pra ir. Mas ainda tô esperando o momento certo. Eu sei que não existe um momento certo, mas eu tô esperando pelo menos o meu filhinho, assim, ficar mais tranquilinho pra depois eu ir. Talvez seja uma desculpa que eu esteja colocando na minha mente. Ou talvez um medo da ayahuasca e o que ela vai me mostrar. Tu não sentiu medo na hora que tu tomou? Senti, cara. Por que eu senti? Porque eu sabia o que eu podia ver. Então, muitos de nós sabemos das nossas sombras. Tem coisas sobre nós que só a gente sabe. Ninguém sabe. Sobre ti. Tem coisas que só tu sabe. E eu fui lá, cara, se aparecer isso aqui, eu não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta. E era uma situação de infância
que pode ser pesado, mas eu tive o entendimento que isso precisa ser falado porque é o que desencadeia a maior parte dos problemas das pessoas, que era uma questão de abuso, que eu sabia que eu tinha sofrido na infância. E disse, cara, se aparecer isso, eu não sei se eu dou conta. E não apareceu, e essa questão eu me curei falando com a minha namorada. Não foi na ayahuasca. Ela também passou por isso, e a gente conversando conseguiu se curar, e aquilo saiu da minha mente. Então, a parte de que a ayahuasca só mostra o que tu tá preparado para ver é muito real. Porque, como eu te falei, eu já consagrei várias e várias vezes. Só que, cara, teve coisas que eu descobri na 20ª que eu tava encapsulado, eu digo, né, encapsulado na minha mente tão forte, que só na 20ª ela me mostrou que ela sabia que eu ia dar conta, entendeu? Então, o medo das pessoas é de ver uma sombra que às vezes elas já sabem, entendeu? Só que eu acho que ela é muito sábia, que ela sabe como te mostrar. Então, o cara que é meio durão, assim, ela trata com amor, para depois ela bater mais forte, vamos dizer assim. Então, é isso, sabe? Era esse o meu medo de ver o que eu já sabia que podia vir, e ela só mostra quando a gente tá preparado. E qual foi a tua experiência, assim, mais intensa com a ayahuasca? Cara, de todas, é difícil dizer qual foi a mais intensa, porque a gente tem até o Gino, que é um dos que participa de todas, ele fala, ainda bem que nenhuma é igual à outra, sabe? Porque todas são intensas, todas trazem revelações e principalmente informações do que você precisa fazer, com quem você precisa falar. Então, a mais importante para mim foi a primeira, que foi onde eu entendi que Deus, com certeza, não é que eu acredito, eu sei que existe um Deus criador, e foi onde começou a minha jornada de despertar. Então, as outras sempre maravilhosas, sempre dando ensinamento e sabedoria. Então, eu digo a mais importante, a primeira, que foi quando começou a virada de chave, sabe? O que é esse despertar pra ti? Despertar, eu entendi que até eu chegar na ayahuasca, eu tava dormindo, assim. Eu tava no sistema, que todo o sistema, mídia, redes sociais, é tudo feito, arquitetado para que a gente não pense. Tanto que desde a escola eu odiava quando tinha justifique sua resposta, explique, vamos parar para pensar. Eu não gostava. E a gente vê que o sistema é todo preparado para que a gente não possa pensar. A gente vai olhar para a história, pão e circo, que tinha lá na história, enfim. Acontece hoje a todo mundo. É tudo arquitetado para a gente não pensar. Trabalho de segunda a sexta, os eventos de esporte, vamos dizer, no Brasil, futebol. A gente vê que o calendário do futebol brasileiro é desumano para os atletas. Mas por quê? É um modo de entreter as pessoas para que elas não parem. Tá, mas espera aí. A gente vê essas questões de bets hoje em dia, né? Por que será? É tudo pensado. Então eu tava dormindo até esse momento, sendo manipulado facilmente. Por quê? Porque eu não me questionava sobre nada. E a ayahuasca fala, olha só, meu amigo, acorda, porque tem um monte de gente com poder e usando esse poder para benefício próprio, sabe? Não para o bem da comunidade em si. Então, eu tenho o exemplo do filme Matrix, você já viu? Sim, muito bom. Sensacional. Então é aquilo. Para mim, a perfeita analogia de despertar é aquele filme, sabe? E a gente sente alguma coisa, um desconforto dentro, mas a gente não sabe o que é. Até que, através da ayahuasca, eu entendi o que era, sabe? Então, para mim, foi isso. Essa é a questão do despertar. Tu fala da questão de manipular, e também a gente já tocou no assunto aqui que existe uma massa tentando manipular a gente através das músicas. Na tua concepção, o que seria essas pessoas, ou esse grupo, ou esse ser, ou esse algo querendo manipular a gente, e o porquê que ele quer fazer isso? Para mim, no meu ponto de vista, é para ter poder mesmo. Para ter poder sobre as outras pessoas. Porque quem sabe que, por exemplo, eu não sabia do funcionamento do universo, como funciona, eu não sabia. Agora, quando você sabe como funciona e você usa ainda isso para o mal, para manipular, para ganhar vantagem, para ter poder sobre os outros, isso
na questão de tu pagar o que tu faz, eu acredito muito. Acredito não, eu sei que isso não seja nessa vida, na próxima você vai pagar, entendeu? Porque se você faz o mal e manipula as pessoas, só que você realmente acredita que aquilo é bom pra elas, aí até tudo bem, você não sabe que você não sabe, entende? Entendi. Agora, quando você sabe que você tá usando aquilo ali pro mal, para ter unicamente poder, dinheiro, isso uma hora vai chegar, a conta chega, sabe? Então, e eu vejo que as pessoas usam muito de governo, religião, mídia, tudo eles usam para ter poder, sabe? Então, as maneiras de usar são diversas. Com certeza. Mas assim, ó, a ayahuasca ela não tem uma ligação com a religião ou algum tipo de religião? Sim, a ayahuasca, ela é uma bebida, certo? É o chá, que ele é feito de uma folha e um cipó. Vou explicar bem brevemente, assim. Tem religiões que utilizam da ayahuasca. Por exemplo, Santo Daime é uma religião que utiliza da ayahuasca. Tem mais algumas outras que usam também. Só que, por exemplo, no nosso instituto, lá a gente recebe evangélico, espírita, umbanda, de todas as religiões. Porque lá o que a gente preza é principalmente 3 princípios que a gente até hoje eu troquei um lá, de liberdade, amor e verdade. Isso que a gente prega lá. E a gente recebe de todas as egrégoras que a gente diz, sabe? Então a gente não tem uma religião. A gente recebe de todos. A gente só prega essas 3 coisas. E a ayahuasca, ela pode ser consagrada em âmbitos ritualísticos. Então a gente tem lá o instituto, que é um CNPJ registrado para poder fazer, mas se perguntar para que religião que é a tua? Não tenho nenhuma, porque isso é outro problema que eu vejo na sociedade, que é de, por exemplo, o pessoal tá olhando aqui o podcast, mas de qual religião? Eles querem rotular a gente de alguma maneira. Sempre colocar a pessoa dentro de uma caixinha, né? Exatamente. Querem botar a gente numa caixinha de... Não vai conseguir botar em caixa nenhuma, porque questão de religiosidade não temos. Então é muito mais uma questão espiritual, né? Mas o que seria esse espiritual, né? Porque a espiritualidade, ela abrange muitas coisas. O que de espiritual tem a ayahuasca? Tu saberia me dizer? A ayahuasca, ela é conhecida como vinho das almas. Porque, por exemplo, você tem consciência de que a gente não é um corpo, mas a gente tem um corpo? Sim. Exato. Então, ela faz a gente acessar esse espírito que mora aqui dentro da gente, para entender qual que é a nossa missão aqui. Por exemplo, através da ayahuasca eu entendi de onde que eu vim, por que que eu estou aqui, por que que eu sou filho da Leia, filho do Milton, porque eu nasci naquela comunidade. Então, esse mundo espiritual, ele é muito, muito maior do que a gente imagina e a gente consegue ver, sabe? Então, religiões são jeitos de chegar a esse Deus criador. Então, para eu poder te explicar como que é tudo esse universo espiritual, como funciona, eu não tenho esse conhecimento de como que funciona. Eu sei como eu uso o que eu sei, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu prego muito lá em toda a cerimônia de ayahuasca. Mas eu vi os seres, eu vi isso, eu vi aquilo, daí eu sempre, e o que que você vai fazer com isso? Porque não adianta você ir lá na cerimônia de ayahuasca, ver o que você vê e você não botar em prática aqui, entendeu? Porque a gente tá aqui, na Terra. Então, essas informações têm que caber para a sociedade aqui. Então, questão de conhecimento de seres, de universo, ainda tô engatinhando, assim. Só que na questão de entender que eu sou uma alma, que eu tenho uma alma e eu tenho um corpo, isso é algo que eu uso muito bem, assim, vamos dizer. Eu faço as ações necessárias para tornar o mundo, o planeta Terra, um lugar melhor, sabe? Isso é bem legal, cara. Eu gosto dessa parte de... vim aqui na Terra para fazer nada, ou para fazer, cara, alguma coisa errada. Ou até para ser um cara comum, né? Até vai. Mas, vim nessa vida para não fazer nada, cara. O interessante é vir nessa vida para fazer algo bom para as outras pessoas e para ti mesmo, né? Exato.
E tu chegou a falar sobre a questão da vibração também. O que seria essa vibração e por que ela tá tão ligada assim com a questão da espiritualidade? Porque veio aqui as meninas, né, para falar sobre a Nossa. lei da atração. Aham. Foi um episódio, cara, que eu gostei demais, Mas, falando da lei da atração, de manifestação. A vibração que tu fala e que a gente fala é nesse mesmo segmento onde que a gente vibra o igual para chegar até a gente? Seria isso? O que é vibração para ti? sim. Eu entendo que parte da premissa do positivo e negativo, certo? Eu tive a consciência, estudando e também através da ayahuasca, que o Deus Criador, ele é amor, em essência. Positivo, então, né? E quando você vibra em amor, você tudo, através da música, dos alimentos, dos ambientes onde você vai, e você tá sempre vibrando nessa vibração positiva de amor, a parte negativa não consegue te pegar. Então, e eu falo pro pessoal lá principalmente da ayahuasca, né, que eles vão, sofre processo, que a gente diz que é pesado, a peia, que é quando tem muita limpeza e dói e tal. Você só sofre isso se você não tiver nutrido no meu ponto de vista, né, de amor, de luz, porque se você tá sempre com a vibração elevada, você só vai atrair coisas positivas, só que vai agregar. Por exemplo, esse podcast aqui contigo eu tenho certeza que foi uma manifestação, porque na segunda eu chamei um rapaz lá para ver um local para podcast e tal. A gente fez uma reunião no sábado, a gente precisa começar a comunicar, tal, é o que a gente tá fazendo. E o Maicon me manda mensagem, queremos falar com a sua mãe e tal. E aí assisto o podcast das meninas, achei fenomenal. Inclusive eu quero conhecer elas, o espaço delas. Então, essa questão de vibração pra mim é isso, sabe? Música eleva a vibração. Tá meio borocochô ali, bota uma música que tu curte, que tem uma mensagem que cara, teu dia muda, assim. E pra mim é isso. Quando tu tá elevando numa vibração alta, não tem nada que te atinge. Pensando no positivo e negativo, né? O negativo nunca vai conseguir bater no positivo, pois o Deus Criador é positivo e é amor, sabe? Com certeza. E como é que tu faz assim pro teu dia a dia aumentar essa tua vibração? Porque nem toda vez a gente vai sempre estar vibrando no amor. A gente às vezes vai, infelizmente, vibrar ali na questão da raiva, da ansiedade. Como é que tu faz assim no teu dia a dia para que a tua vibração aumente? Eu particularmente, desde novo, eu fui sempre um rapaz tranquilo e assim, sorridente, feliz, alegre e nunca fui muito de estourar, sempre fui são dois irmãos, né, o Edu e o Milton, que é o mais novo. Os dois brigavam e eu ficava no meio tentando apartar os dois, porque eu era mais fraquinho, mas mais carinhoso e tal. E então nunca tive esse problema de explodir e tal. Mas no meu dia a dia, o que eu vejo que é importante muda pra mim, né? Acordei, já faço já agradeço a Deus porque começou. Gosto de pegar sol, abrir a janela, pegar sol e boto uma música de vibração alta, que a gente diz assim, que começa já a despertar e aumentar a vibração. Alimento, tomo um café e um alimento da terra para te nutrir já disso e aí começa o dia. Gosto de fazer exercício. Quando eu tava nessa transição de despertar, nesses últimos 5 meses, vamos dizer, eu deixei um pouco de fazer exercício que eu sempre fiz, deixei um pouco de lado por questão de tudo porque imagina, tu vem 25 anos, 26, e tu percebe que tu tava fazendo tudo errado. Cara, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, porque tive que... Aí é onde eu digo, tem gente que vai uma vez, pega algumas coisas, vai devagarinho mudando. Eu não, eu toquei para arrumar, resolver tudo que dava. Então, aí eu voltei agora a fazer exercício com o Júlio lá, meu personal, o cara é fenomenal, que é uma pessoa que isso é importante também, as pessoas que tu vai lidar no dia a dia tem que estar também na mesma frequência, porque se você trabalha num lugar que você chega, já tem gente reclamando... Cara, acordou segunda-feira, que saco. Cara, aí já é uma coisa que eu acredito que muda toda... Já vai mudar tudo pra você. Se você trabalha num lugar que você não gosta, já cria estratégias de como sair disso, sabe? Porque quando eu percebi que eu tava fazendo algo que eu não gostava,
eu fiz tudo que precisava, planejamento para mudar a rota. Então, para resumir, seria isso, sabe? Música, pessoas, ambientes, alimento, tudo isso que é básico, que a gente já sabe. E rede social, para mim, né, ficar o mais longe possível, que eu entendi que para mim me gerava ansiedade. Eu procrastinava muito, ficava, tem um monte de coisa, vou aqui rolar. O máximo que eu puder, eu fico longe. E tu começa a viver cada dia. Falo lá pra Letícia, né? Eu tenho preguiça de dormir, cara, porque eu quero ficar acordado pra fazer, porque quanto mais a gente faz, mais a gente ajuda, sabe? Então, seria basicamente isso que eu faço hoje no meu dia a dia pra manter sempre essa vibração elevada. Tu falou bem, né, das redes sociais, cara. O que eu vejo de gente consumindo fofoca. Cara, assim, olhando a vida dos artistas, em grupo de fofoca no WhatsApp, e é isso que a pessoa vai vibrar, cara. É isso que a pessoa vai manifestar na vida dela. E a pessoa não percebe, você não acredita nisso, de vibração, de manifestação, de atrair as coisas. Ok, mas entenda que aquilo ali tá corroendo o teu cérebro a ponto de tu equiparar a tua vida com essas pessoas. Isso, cara, é uma das piores coisas que a gente pode estar fazendo, e isso daí é uma facilidade tão grande nas redes sociais que, cara, é um toquezinho. Um toquezinho pra tu ver a vida do Neymar, da Virgínia. E aí, tu falou sobre a questão de manifestar, né, as coisas. O que seria a manifestação pra ti? Porque tu falou, eu tenho certeza que vir num podcast foi uma manifestação. Tu pensou nisso? A manifestação que tu tá falando parte pra lei da atração, seria isso? Sim. A lei da atração é que a gente comentou até. Quando tu tá vibrando alto e tu sabe o que tu quer, assim, e tu principalmente faz os movimentos. Porque não adianta eu, quero fazer um podcast, por exemplo. Cara, tu começa a se mexer. Porque o que eu prego bastante também na cerimônia de ayahuasca e de estudo também, que antes o que eu consegui observar também no meu período dormente? Eu era um louco dos cursos. Lia, fazia curso, mentoria, treinamento, só que fazia um pouquinho, sabe? E é onde está o grande segredo de tu transformar a tua vida? No fazer, no executar. Então, essas manifestações, elas acontecem como? Idealismo o que eu quero e começa a fazer. Quem que faz... Isso é o mais importante, eu vejo, sabe? Em detrimento do o que ou como fazer, o mais importante de tudo é quem. Com quem você precisa se conectar para fazer aquilo acontecer. Por exemplo, se eu pegar para fazer um podcast sozinho, assistindo vídeo no YouTube, até vou conseguir, sabe? Só que quem pode me ensinar que vai cortar o caminho e já errou bem mais do que eu errou para eu não errar a mesma coisa, sabe? Trocando ideia contigo aqui, tu vai me poupar dinheiro, tempo. Então, a questão de manifestar isso. Tu visualizar, saber o que você quer, porque antes eu não sabia. E quando tu não sabe o que tu quer, cara, tu fica divagando, fica trocando rota e aí tu se perde. Então, sabe o que quer e solta. Solta que as coisas vão acontecer, sabe? Essa parada de soltar é muito difícil, né, cara? É desafiador. É desafiador, isso. Eu tô tentando trocar a palavra do difícil Foi desafiador. pra desafiador. Eu não sei onde que eu vi, cara, isso daí. Não sei, cara, não sei, mas eu achei tão legal essa parte de trocar a parte de difícil, porque difícil normalmente tu nem vai fazer. Se é um desafio, tu é desafiado a concluir aquilo. É igual você falou ali do Minecraft de ter conquistas, né? Sim. Tu bota o desafio, opa, já muda. Já conquista as coisas, né? O difícil tu não conquista nada, né? Exato. Já o desafio tu tá ali pra conquistar alguma coisa. Exato. E essa questão da conquista, né? A lei da atração, ela entra muito nessa questão, né? De tu atrair aquilo que tu quer conquistar. Tu também faz essa questão de atrair as coisas, ou tu pensa de uma forma positiva para que essas coisas aconteçam na tua vida, agora ou antes da ayahuasca tu já fazia isso? E como é que é a tua percepção da lei da atração ou da manifestação depois da ayahuasca? Então, antes eu tinha um pouco de consciência da questão de lei da atração. Eu assisti O Segredo, por exemplo, sensacional. Só que eu duvidava muito, porque como eu era ateu, eu digo que eu entendi que eu era, porque eu não sentia. Eu duvidava das coisas, mas não é assim. Os caras estão... Eles falam, mas não é bem assim. É difícil de acreditar no começo, né, cara? Difícil de acreditar. E quando eu entendi ali, tive essa consciência, cara, ficou... A questão de manifestação ficou muito mais clara de como acontece, sabe?
E para mim, eu consigo... Na questão do sentir, para mim é muito o sentir. O que tu precisa fazer para essa manifestação ela ser mais pontual? Porque não adianta, às vezes, tu manifestar coisas que tu não precisa, sabe? Eu fiz uma consulta com um hipnólogo. Até te sugiro trazer ele aqui, o cara é um doido. O Silvio Matos. Em uma consulta, cara, ele me fez cair tantas fichas, mas a principal é ter consciência de quem eu quero ser daqui a 10 anos. 2 horas de consulta, ele foi, através do método dele lá, me hipnotizando para entender quem eu quero me tornar daqui a 10 anos. E tendo essa clareza, as suas escolhas, elas são fica muito mais fácil escolher durante o dia a dia. Onde você vai botar o seu foco. E aí você vai entendendo o que você precisa. Por exemplo, para o meu impacto da mensagem que a gente prega lá e ir a mais lugares, preciso estar nas redes sociais. E o que eu vou comunicar nas redes sociais? O que eu vou falar no podcast? E começa a aparecer parceiros de negócio. Cara, o que apareceu de gente com os princípios alinhados com os meus para fazer essa mensagem chegar mais longe? Eu começo a rir sozinho. Cara, como... Aí a gente entende esse mundo espiritual, sabe? A gente acha que a gente tá no controle, que a gente sabe de alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Então é meio que o universo... A hora que você acorda, o universo começa a mandar pessoas, principalmente pessoas e recursos, para que a sua missão seja cumprida. Porque, assim, o meu processo de despertar aconteceu lá na minha primeira cerimônia, mas de 5 meses para cá, como que foi? Eu era um cara que buscava dinheiro, única e exclusivamente dinheiro. Trabalhava, sempre fiz bons negócios, com honestidade, com verdade, mas o meu fim era dinheiro, queria ganhar dinheiro. E aí, naquele bendito mês, eu ia romper o meu teto, que eu identifiquei que o meu teto ali era 10 a 15 mil por mês, desde os 19 anos, sempre ganhei bem, só ganhava, gastava, ganhava, gastava, ganhava, gastava. E eu ia romper, cara, tava tudo desenhado. Eu parei agora um pouco de atuar como corretor, mas eu tinha 2 vendas assim, ok de comprador, ok de vendedor. Os 2 negócios eu estourei, né? Agora deu tudo errado. E aí, né, eu vou lá, eu no fundo do poço, mas por que aconteceu isso? E aí foi onde eu virei a chavinha da minha missão sem ajudar e não pelo dinheiro, que o dinheiro tá vindo com facilidade e abundância. Porque a minha missão é só ajudar. Eu tô aqui, eu quero ajudar. Ajudar. E aí vem recurso que é só um bônus, sabe? Questão material, o carro, a casa, o apartamento, é só um bônus da tua existência aqui. Porque o fato de ter a conexão divina direta, a questão da experiência material, ela fica em segundo plano. E aí isso te preenche, sabe? Pô, essa questão de ajudar, cara, é uma das coisas que eu venho me descobrindo ultimamente também. Que é a questão de servir, cara. Servir. E às vezes acho que as pessoas podem olhar de uma outra forma, né? Quando a gente fala servir, né? Porque aí parece um lugar de baixo. Só que aí eu vejo, não tem problema tá embaixo às vezes, saca? Pra ajudar outra pessoa. E parece que a vida é sempre 880. Eu sinto isso, né? Posso estar errado, mas é o que eu sinto. É o que as outras pessoas veem também. E ou tu tá 8, ou tu tá 80, ou tu tá muito bravo, ou tu tá muito feliz. Nos extremos. Sempre nos extremos. É muito difícil tu equilibrar a tua vida. E aí tu fala muito sobre a tua questão da tua mentalidade, de como tu era antes pra como tu é agora. Aí eu te faço uma pergunta. Tu sente falta do Henrique do passado? Ou tu tá feliz com quem tu é agora? O importante dessa pergunta é que eu preciso abraçar o Henrique do passado. Boa. Porque eu cometi muitos erros. Mas muitos erros. Só que foram essas experiências que fizeram me tornar quem eu sou hoje. Porque eu perguntei pra ayahuasca, por que vocês deixaram me ferrar tanto? Se eu fui humilhado, fui espancado na minha infância, fui abusado, tudo isso precisava passar. Precisava. Porque se a gente desse tudo, não passasse por nada. Daí, qual história tu ia contar? Como que tu ia poder ajudar quem passou pela mesma coisa que tu passou? Entendeu? Então, hoje é claro que com essa expressão de consciência é um outro Henrique, eu abraço ele, mas eu entendo por que eu fiz o que eu fiz, eu passei porque passei.
E para mim, depois de se acordar todo dia é que até na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso que cada dia nos dai hoje, cada dia é o melhor dia da minha vida. E tem muita gente que fala isso, mas eu vejo que é da boca para fora. Eu não, cara, eu acordo, é hoje. É hoje, vamos fazer o que dá de fazer, ajudar quem dá para ajudar. E essa questão que tu falou de servir, a gente tem que se rebaixar, na verdade, aonde tá o problema? Do ego dizer que a gente é o melhor, sabe? Que a gente tá mais evoluído. Então, quando eu entendo que eu não sei de nada e eu não sou melhor que ninguém, eu já me torno um pouco mais evoluído que a maioria, sabe? Porque se a gente se colocar, vou ter que me rebaixar pra ajudar mais, tá, mas tu se acha melhor que alguém? Que a pessoa que tá aqui fora, ela tá dormindo. E tem um porquê dela tá dormindo ainda. Talvez não chegou o tempo dela despertar, porque eu também entendi nesse meu processo de despertar que tinha que ser aquela hora. Que tinha que passar por tudo para me preparar para que agora a mensagem fosse levada, entendeu? Então, acredito que, não sei se respondi a tua pergunta, Respondeu, com mas certeza. seria mais ou menos isso. Pô, mas tu não acha que às vezes a gente não precisa sofrer pra que a gente desperte, cara? Porque eu vejo assim, pô, vamos lá, né? A mãe ayahuasca, o universo, te deixar sofrer pra caramba e só lá na ponta te mostrar que, na verdade, tu deveria sofrer pra que agora tu esteja bem. Sim, sim. Isso não é te colocar como um peão dentro do xadrez e jogar contigo? Uhum. Não é mais fácil tu só chegar ali no começo da tua vida ou no começo das tuas experiências ruins e já dar um ponto? Ou será que isso seria uma quebra das regras do jogo da vida? Não, eu entendo, porque assim, olhando pra minha história de 25 anos antes do despertar, a minha vida foi muito melhor do que pior, sabe? Porque os erros e o sofrimento, eles foram muito pontuais. Mas mesmo sendo pequenos, eu entendi que eles traziam resquícios para ansiedade, porque assim, eu identifiquei também na ayahuasca vício que eu tinha, mas não era coisas radicais, assim, de, pô, vou depressivo. Não, cara, eu tinha ansiedade, tinha alguns desafios no meu dia a dia, mas a minha vida, ela foi boa. E eu concordo que a vida não é pra ser sofrida, cara. A vida é pra ser boa, pra ser boa. E esse entendimento, esse despertar que eu tive, principalmente com relação a pai, mãe, criação, aonde eles erraram, por que que eles erraram, porque os pais deles erraram com eles. Pro meu filho que tá vindo aí, cara, eu não vou cometer os mesmos erros, entendeu? Vou me esforçar, vou errar, mas a vida dele vai ser com menos sofrimento. Vai ter desafios? Vai, porque precisa passar pelos desafios para ele aprender a dar valor. Só que não é aquele sofrimento de dor, de angústia, de depressão. Não, isso eu tenho certeza que com a presença do pai, com a presença da mãe, ele vai estar... Essas gerações, as pessoas os que vêm, vão estar mais preparados assim para uma nova era assim de consciência, de como viver. Também Então, acho, também acho. também. E o que tu diria, assim, pro teu filho e pra tua filha, que tu ainda não sabe, né, o sexo da Ainda não. criança, o que tu diria pra ela ter uma vida mais tranquila a partir dos teus conhecimentos, de autoconhecimento, da Sim. ayahuasca? Primeiro, cola no papai e na mamãe. Porque eu e a Letícia, a gente, que nem você fala, quando eu penso nela, já começa... Porque Deus, com certeza, a gente sabe hoje que a gente foi escolhido um pro outro, e a gente, com a consciência que a gente tem hoje, e além da consciência, estuda como vai ser a melhor maneira de desenvolver esse ser humano que está vindo, cola no papai e na mamãe e seja você mesmo, sabe? Dentro dos talentos que a criança vai vir, a gente vai estimular ela ao máximo. Então, acho que seria basicamente isso. Seja ela mesma e cole no papai e na mamãe até que ela tenha a idade para alçar os seus próprios voos. Deixar a criança viver, né? Eu também sinto Exatamente. isso. Meu filho, cara, eu vou deixar ele viver. Vou proteger ele na medida do possível, deixar a minha esposa proteger o máximo que ela gostaria de proteger e eu dificultar um pouco a vida da minha criança, porque essa é a ideia da vida, né? Dificultar um pouco a vida da criança para que lá na frente ela não sofra tanto quanto poderia sofrer. E também tirar meio que o véu da criança, né? E falando em véu, na verdade, a ayahuasca, o pessoal fala muito sobre isso, tirar o véu da pessoa. O que seria esse véu?
O véu seria o véu da ilusão, sabe? Aqui é esse processo de despertar. Eu entendi que antes eu estava iludido, achando que a minha vida era casar, ter filho, comprar apartamento, casa na praia, tudo aquela realidade que a gente prega de sucesso, sabe? E o véu seria cair essa ilusão e você ter acesso a tudo que o universo pode nos proporcionar. Porque aqui a gente consegue perceber nessa realidade 3D algumas coisas que a gente consegue ver, sentir, dos sentidos, né? Só que a ayahuasca, ela cai o véu e tu consegue ter experiências transcendentais, sabe? Então seria basicamente isso. Caiu o véu e a gente consegue acessar outras dimensões. Bom, enfim, daí Não, vamos longe. Me fala mais sobre isso daí, Aham. essa questão de transcender de outras dimensões. O que tu Aham. sabe sobre isso? Então, eu entendo que, por exemplo, questão de tempo, espaço, que da realidade, ele não existe, e Com daí... certeza. Então, você poder levar a sua luz em outros lugares, para outras pessoas, para pessoas que já se foram. Então, porque você morre aqui, você vai para algum lugar, certo? Então, é isso, sabe? Eu tenho um entendimento de, por exemplo, aí aprofundando nessa questão espiritual da origem, de onde que eu venho, de vidas passadas. Eu, no entendimento lá que eu não tive vidas passadas aqui, por exemplo. Fala um pouco mais sobre isso. Quem... Na ayahuasca a gente consegue ter essa consciência, só que ela só mostra essas questões mais profundas, vamos dizer, quando você está preparado. E eu entendi isso porque essa questão de ter um entendimento maior de universo, maior de criação, maior de onde eu vim e o que eu vim fazer, foi 30 dias atrás, que a gente fez uma cerimônia só para os cuidadores lá do espaço. E aí lá eu consegui o véu que eu falei, cara, agora o véu caiu total. Tive entendimento muito mais claro da minha missão, do que eu vim fazer aqui. Então, seria isso. E aí tem as questões de tu ter entendimento de vidas passadas, de realidades, de outras realidades, enfim, aí vai longe, assim, ó. E o que tu viu há 30 dias atrás? Tu poderia falar da onde que tu veio? Todas essas questões? Vamos abrir o leque Sim, mesmo. sim. Show de bola. Sem preconceito. Tenho certeza que as Aham. pessoas que estão assistindo até agora, elas estão Aham. entendendo o nosso propósito com esse vídeo. Aham. Tu poderia falar abertamente o que Posso, sim. tu viu? Aham. E isso foi muito doido, porque esse despertar, despertar não, eu digo essa consciência que eu tive 30 dias atrás, ela veio concomitante com algumas coisas. Por exemplo, eu reassisti o filme de Matrix. Cara, aquele filme eu assisti algumas vezes já. Toda vez que eu assisto tem uma consciência nova. É igual um livro. Se tu lê a Bíblia, por exemplo, uma vez, tu lê duas, três... Cara, tu vai pegando insights e aplicando ao contexto da tua vida que antes tu não conseguia ver. E tem essas questões de livros que eu li, de filmes que eu assisti. E uma coisa que antes eu era totalmente cético, a questão de tarô, cartas. E tem uma moça, a Lizzie Wendell, que ela é lá de São Paulo. Cara, ela fez o Akáshico, não sei se tu sabe o registro Akáshico. Já ouvi falar, já ouvi. Então, cara, ela fez de toda a nossa família. E é muito perfeito pra tu dizer cara, é muito perfeito. E lá ela somou, sabe? A experiência que eu tive com a ayahuasca e o registro que ela fez aqui, casou, e eu digo, não tem como eu dizer que não é real. Eu senti, eu ver, então te traz uma clareza e uma paz de que tem muito mais acontecendo por trás disso, sabe? Da nossa manifestação aqui na Terra. Então, basicamente seria isso. Eu entendo de onde que eu vim e com essa clareza é o que eu mais prego. Tá, tu tem clareza de onde que tu veio e tal, e o que você faz com isso. Você veio aqui para cumprir uma missão de transformar esse planeta, ajudar as pessoas e vamos que a gente tá te ajudando aqui de cima. Sim. Você tem que fazer a sua parte. Mas assim, ó, tu fala muito da onde que tu veio. Da onde que tu veio? Então, ela fala lá, principalmente com a Lizzie, que ela explica, de outra dimensão, e tem lá um reino onde tem
Cara, é tudo dourado. Eu fui até esse local, sabe? Tem vários. É doideira, assim, mas tem vários. Eu sou uma manifestação de Henrique. É como se tem lá um Henrique, não é o meu nome, provavelmente, mas tem um ser lá e ele vai se desintegrando e baixando frequência. Uhum. Tá lá em alta frequência, vai baixando até se manifestar aqui na Terra. Sim. Uma centelha só daquilo. E aí aqui é onde eu chego para cumprir a missão, de levar essa mensagem de liberdade, amor e verdade. Verdade do quê? Da criação do todo, sabe? Então, especificamente como explicar da onde que é lá, eu fico meio assim até de compartilhar, porque nem eu tenho tanta clareza, porque o que eu ouvi no meu registro acástico é assustador, assim, sabe? Assustador, mas te dá clareza. Clareza de que passos tu tem que seguir aqui, sabe? Sim, assustador de que forma? É algo ruim ou é algo bom pra ti? Bom, porque partindo da premissa que eu só vejo e tenho acesso ao que eu estou preparado, eu entendi agora da onde que eu vim, e é um negócio que do Hélio que eu Hélio indiquei Couto. para você lá, dos paradigmas. Cara, baixa o véu e todos os paradigmas do que eu acreditava ser a realidade última caem, entendeu? Então, mas te dá um entendimento para o que fazer aqui, sabe? E o que é esse registro acástico? É cástico. Cástico. Acástico, é. Tá. Se eu não me engano, tá? Porque eu já... Mas enfim, é um registro da tua alma. Do que tu fez aqui, de se tu teve ou não vidas passadas. E ela passa por 12 áreas da tua vida, que vai de relacionamento, do teu ser, do eu sou, quem você do coletivo, da tua missão em coletivo. E tem várias caixas lá que ela vai passando e tirando as cartas e te trazendo clareza de que momento que tu tá passando em cada um. Na vida financeira, de filhos. Tu pode perguntar, eu quero saber sobre relacionamento, sobre trabalho e tal. Me traz mais clareza sobre isso. E eu mandei pra ela, não, só nome e data de nascimento. Cara, todas as 12 áreas bateu perfeitamente com o que eu tô vivendo hoje, sabe? Eu, minha mãe, minha tia, meu pai, meus irmãos, todos fizeram. A Letícia, minha namorada, fez. E bate tudo perfeito. Então, isso te dá mais clareza, entendeu? Porque o que acontece quando tu começa a se espiritualizar e tem esse entendimento de universo? Tu vai buscando entender para saber o que você veio fazer aqui, entendeu? E eu lembro que até hoje a primeira assim é do eu sou, a caixa, sabe? Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui? E daí eu lanço essa pergunta, quem eu sou? E daí ela meio que devolve, tá, quem você quer ser? Aquela coisa, você veio de um lugar, mas quem você quer ser? Que você tem uma responsabilidade. Você quer pagar o preço? Não, vambora. Tô aí pra isso. Porque daí você pode ter uma vida comum, uma vida mediana, uma vida confortável, ou você pode vir aqui com o intuito de fazer a sua existência ser uma experiência transcendental, assim, vamos dizer, sabe? E o que essas cartas te revelaram pra tua vida, assim? O que tu tem que fazer aqui? Então, teve essa clareza de... O que eu defini, assim? Pra mim, que daí somou a consulta lá com o Silvio, o meu entendimento com a ayahuasca, esse registro acástico, de que eu quero ser um líder que vai mudar o planeta. E como que eu vou conseguir fazer isso? Tenho essa clareza de 10 anos, certo? Através de conhecimento e começando primeiro na minha casa, com minha esposa e com meu filho, que tá vindo, filho ou filha, né? Não sabemos ainda. Com meus pais, com a minha comunidade lá em Nova Veneza, depois partindo para Santa Catarina, depois a nível Brasil e depois a nível planetário, sabe? É uma missão ambiciosa? É. Só que o que custa sonhar, né? A gente faz nossos movimentos. Então, seria basicamente isso. Eu tenho a missão, sei, daí tenho essa consciência de que além de mim aqui, existe muito mais seres ajudando nessa missão e isso me te dá uma paz, assim, de que os recursos vão vir e as pessoas certas vão conectar para que essa mensagem vá o mais rápido possível, porque a gente precisa. A sociedade tá doente. Tá demais. Tá. E o que seriam esses seres pra ti? Ou, sim, pra toda essa questão, o que seriam esses seres? Seria Jesus Cristo, é um ser de luz.
Nós temos lá, e lá na nossa, no nosso instituto a gente é universalista, sabe? A gente é de todas as egrégoras e não existe julgamento. Partindo da premissa que tem os seres de luz, todos que trabalham para a mesma causa, estão contribuindo, estão ajudando nesse propósito, sabe? Então, seria basicamente isso. Seres que são da luz e atuam e trabalham para levar luz e amor. Eu sei que algumas pessoas até entram em contato com Jesus, entram na questão da ayahuasca. Jesus, Buda, outros tipos de entidade. Tu já chegou a conseguir se comunicar ou perceber a presença de alguém? Com certeza. E como é que foi? Teve várias experiências assim. Teve até uma cerimônia um estudo, né, com a psilocibina que eu fiz, que eu senti Jesus me abraçando assim, nitidamente. Não tem como a minha mente criar tamanha realidade assim do sentimento, e você sente a presença, sabe? Eu sei daí de pessoas que têm experiências mais, tipo, de tete a tete, falar, tipo, a gente sente a mensagem dele, mas tem gente que sentou e trocou ideia com Jesus, assim, ó, tá. Isso aí, toda cerimônia tem gente, cara, Jesus me ensinou isso, e outros seres, enfim. Então, uma que me marcou bastante até do Wilson Gonzaga, que ele conta nos podcasts dele, que ele vai lá pra floresta, ele toma um copão, toma 2, não vem a força. Isso que a gente toma, copinho aqueles de café, toma uma, dependendo da medicina, você já entra na força. Diz ele que ele toma 1, 2, 3, não vinha a força. Ele precisava conversar com Deus, diz ele, né? E até que pega e vem a força. E aí ele comenta que ele ficou de cara a cara com o homem, com Jesus. E aí Jesus ensinou pra ele: você tem 2 coisas pra fazer aqui na Terra: amar e servir. Todo o resto é apego. Esposa, apego. Filho, apego. Trabalho, apego. Você só tem que servir. Então, esse é o ensinamento que ele conta. Eu me arrepio todo quando eu vejo o depoimento dele. É ele frente a frente com Jesus e Jesus dando o ensinamento, sabe? Então, essa questão de conexão, e por isso o vinho das almas, que a tua alma consegue se comunicar, sabe? É surreal. E esse tipo de relato nós temos toda quarta-feira lá. É incrível. E o que foi essa tua consagração com a psilocibina? Como é que foi? A gente fez... A psilocibina, ela é do cogumelo, né? A gente pode fazer com estudo, em um ambiente controlado. E foi lá no nosso espaço também, com uma terapeuta, que é a Jéssica, que ela também me ajudou na ayahuasca. E, a gente fez a consagração lá. E também a gente chama... É uma medicina da floresta, que é uma medicina mais amorosa, a gente costuma dizer, do que a própria ayahuasca. E eu fiquei lá assim, cara, aqui a vida é maravilhosa. Tipo assim, é tudo perfeito, a natureza lá tem bastante natureza, rio, pássaros, animais. E, cara, é tudo maravilhoso. Daí ela me ajudando, né, no entendimento, porque a gente consagra lá pra entender a nossa missão de vida. Eu falo, tudo maravilhoso mesmo, é lindo. Só que uma hora vai ficar chato. Meio que tipo assim, do mito da caverna lá. Beleza, despertei, a vida é maravilhosa, tem o Deus Criador, você faz parte da criação. E os outros que estão lá, que não sabem que existe esse tipo de vida. Então lá eu tive essa consciência de, temos que cumprir a missão de ajudar as pessoas também a despertar, sabe? E a psilocibina num ambiente... Eu tive lá fazendo a imersão com o Wilson Gonzaga, num ambiente controlado, com a intenção correta, com o ambiente preparado. Tem uma capacidade de transformação para lidar com traumas, com vícios, com estudos, tá? Porque está acontecendo até uma força para regulamentação dessa substância, porque até lá no Vale do Silício tem pessoas que trocaram o Venvance pela psilocibina, tamanha a expansão de consciência e ajuda em foco, em produtividade. Então, para mim também foi sensacional, e também é uma medicina sensacional para te dar essa clareza, centrar os teus pensamentos, porque hoje a gente é muito acelerado com rede social, com tela, a gente não tá... Nós não estamos preparados pro tanto de informações que vem pra gente, sabe? Então, também foi fenomenal para mim.
E o que tu sente, assim, tomando a psilocibina? Qual é o teu Uhum. sentimento no comecinho, assim, durante e depois? Ela é um pouco diferente da ayahuasca, porque a ayahuasca você toma, ela vem a força que a gente diz, né? Ela baixa, você tem que tomar de novo. E a psilocibina, ela é em ondas, você toma ali uma macrodose, que a gente diz que é acima de, se não me engano, 500 miligramas. E a gente faz lá com 1,5 grama. Ela vai e a sua percepção altera, sabe? Você começa a ver tudo com muita clareza, as cores ficam mais vivas, a sua percepção, o seu entendimento, e a gente chama o cogumelo de professor. A ayahuasca a gente chama de mãe, a mãe sábia, né? E o cogumelo professor, porque você pode perguntar mentalmente sobre tudo. Cara, eu fiquei lá meditando e perguntando sobre tudo, sobre questão da criação. Vem caindo as fichas, sabe? Download com download. E vai caindo as crenças do universo, tudo assim. E basicamente aumenta a sua percepção e você também entra em um estado alterado de consciência, assim, pra ti ter uma percepção de realidade um pouco maior. E o que tu fica conversando, assim, contigo lá na hora? E como é que tu sente a resposta? É tu fazendo a pergunta e tu Eu também. respondendo a própria pergunta? Como é que funciona a tua cabeça lá na hora? Exato. É que na ayahuasca, a resposta ela vem através das músicas. E na psilocibina, pode ser você com você mesmo, ir lá e meditar e você consegue perguntar e a resposta já vem em você mesmo, na sua mente. E também em um ambiente com mais pessoas. Por exemplo, a gente fez uma lá com minha mãe, mas o pessoal lá do instituto, a gente passeia lá pelo espaço e vai tendo interações que vai caindo umas fichas de trauma de infância, de entendimento, cara, que a gente fica abismado, assim, sabe? A última que a gente fez foi eu e um amigo meu, o Bibi, famoso Bibi. A gente foi pro meio da floresta, assim, e a gente parava para refletir. A gente subiu correndo uma hora, cansamos, cara, e daí a gente, que fome. Daí tem tinha umas amorinhas, assim, frutas. Daí, por que a gente não faz academia, né? Daí a gente caiu cara, tá tudo de graça. Porque a gente tá fazendo exercício, a gente tá se alimentando, tem água potável, inclusive água muito melhor do que a gente compra, e tá tudo de graça. Enfim, e daí cai vários insights e o teu entendimento de vida altera tudo, sabe? É incrível. Tu acredita que a ayahuasca ou a própria psilocibina, ela é necessária para todo mundo ou nem todo mundo está preparado para ela? Tem isso que o pessoal fala, né? A ayahuasca ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Porque tem gente, principalmente pessoal de mais idade, assim, eu vejo. Pô, eu com 25 anos já foi uma quebra de paradigma gigantesca, sabe? De coisas que eu fiz errado e tal. Imagina para uma pessoa de 65 anos. O meu pai, por exemplo, ele também... A minha família toda consagra. Mas o meu pai, ele demorou, ele ia daí ficava um tempo sem ir. Porque, cara, você vai lá e começa a ver as sombras onde você errou. E tem gente que não... deixa quieto. Mal sabe as pessoas que depois vai ter que resolver. Alguma hora vai ter que ser resolvido isso, sabe? Então, tem pessoas que preferem não ir, não se permitir, porque quebra muitas crenças, entendeu? Eu tive um amigo que tem a religião dele e tal, e ele sempre foi muito inserido na igreja dele, sempre convicto, assim, debatia, defendia, e ele foi uma vez consagrar. Não se entregou. Bateu muito e não quis ir mais. Porque imagina você ter a vida inteira, construir tudo, as suas crenças, a sua vida naquilo, e você vai num lugar que vai quebrar tudo uma por uma. Você ter que aí mudar a sua convicção e falar, eu tava errado de tudo que eu falava. Tem gente que não dá conta de fazer isso, sabe? Eu falo abertamente de onde que eu errei, o que eu fiz de errado hoje, porque me curei. Você só fala coisa que você realmente já não é um peso pra você, sabe? É como se a pessoa se conhecesse novamente, né? Algo desse gênero. E nessa questão de se conhecer novamente, o que pra ti é o autoconhecimento, sem ser dentro dessa questão da ayahuasca ou da psilocibina? Aham. Deixa eu colocar um pouco de água pra ti enquanto tu fala. Claro.
O que me deu bastante clareza foi essa semana que eu estava estudando até, que pra gente descobrir quem a gente é. Primeiro a gente tem a questão do DNA. Por exemplo, se a mãe vai vir aqui, você vai ver que eu sou a cara dela. Junto os dois, eu tenho os DNA dos meus pais, os olhos azuis, o meu cabelo. Isso é algo que determina. E as experiências que eu tive até esse momento. Então, cara, eu tive uma experiência com futebol, adoro futebol, cursos, todas as experiências que eu tive até esse momento. Então, isso é o que define quem você é. E tem gente que nas sombras não assume as sombras, que as sombras também fazem parte de quem nós somos. Então, você ter esse entendimento, ok, eu sou filho de tal, eu sou filho do Milton e da Leia, e eu tive toda essa experiência e isso define quem eu sou hoje, certo? Isso é uma verdade, não é relativa não é mais ou menos. Quando você tem muito convicto disso, fica muito mais fácil de você se expressar, de você não ligar para julgamento, de você ter liberdade, de você ser livre, para você ser quem você é. Acho que essas duas coisas, ancestralidade e ter consciência da sua autobiografia, é o que vai definir quem você é. E a partir disso você levar a sua mensagem. Se autoconhecer é uma parada muito complexa, né? Muito difícil de tu se entender a si mesmo, porque hoje em dia as pessoas não estão acostumadas a olhar para dentro de si, né? Elas estão acostumadas a olhar para fora, a ver a vida dos outros, porque é muito mais fácil tu corrigir isso nos outros do que se corrigir dentro de si. Mas tu acha que é mais fácil a pessoa se corrigir com autoconhecimento ou usando ayahuasca? Então, dá de tu fazer das suas duas formas. Falando da minha experiência, eu sempre li, fiz curso de inteligência emocional, tal, me dava consciência, assim, sabe? Só que inconscientemente não liberava. Você pode conseguir esse nível de despertar sem ayahuasca? Consegue. Só que a ayahuasca vai te cortar um caminho gigantesco, entendeu? Porque se não fosse a ayahuasca na minha vida, eu não sei como é que eu estaria hoje. Sabe? Questão de saúde, de relacionamento, de finanças também, de espiritualidade. Dá de conseguir sem, mas no meu ponto de vista vai demorar mais. A ayahuasca é um atalho aí, sabe? Deve ser um atalho muito grande, né? Até porque mexe muito com a tua estrutura mental, né, cara? De certa forma. Muito. E como é que... Tu acredita que tu tem que consagrar ela toda vez? Ou se consagrar uma ou duas vezes já tá ótimo pra tua vida? Então, você vai saber, entendeu? Porque, por exemplo, tem gente que vai uma vez, resolve os problemas de vício, e depois, a hora que sentir pra ir de novo, vai. A gente sugere pra quem não consagra ainda, consagrar pelo menos 3 vezes. Pode ser a cada 15 dias, porque às vezes pode não sentir a força, mas pelo menos 3 vezes para você entender como é que é, e porque às vezes você pode ficar com medo no começo, e daí a pessoa vai com muito medo, não se entrega, só que daí não vem a força, só que ela vê em volta, então é assim, entendi como é que é, a próxima eu venho com o livre de medos, e aí na segunda já é mais leve, então no mínimo 3 vezes para você ter um entendimento real de como é que é, ir sem medo, ir se entregar, porque o que a gente prega lá, que para você ter uma excelente experiência, é você aceitar as informações que vêm, se entregar para a força, porque se você lutar contra, você não vai conseguir, e você confiar que você precisa passar por aquilo. Se você ter essas 3 coisas, respirar e ouvir a música, que é durante... Cara, a experiência não tem como não ser boa. Sabe? Existe alguma possibilidade da experiência do cara ser ruim? Por exemplo, começar a ver coisas ruins? Eu já vi algumas pessoas falando que viram rosto de demônios, coisas ruins, pessoas morrendo, sangue no rosto. Existe essa possibilidade também? Já aconteceu lá no Instituto? Lá no Instituto, eu não tenho recordação de que alguém tenha passado por isso. Por quê? Porque o trabalho que a gente faz lá, ele é muito ancorado. Então, nos seres que a gente fala, cara, a gente faz todo um trabalho antes do ambiente para que essas informações não venham à tona, entendeu? Então, a gente está protegido. E quando você está trabalhando para a luz, não tem demônio que dê conta, entendeu? Eu tive uma experiência já de conversar em cara a cara com um ser desse da... E como é que foi? Sensacional, fui lá, eu e tinha outros seres e... Enfim,
Cara, eu falei, cara, para de atormentar as nossas pessoas aqui. Foi um diálogo mais ou menos Sim. que vocês não vão dar conta, vocês não vão conseguir bater de frente com a luz, com o amor, com Jesus. Enfim, foi mais ou menos assim, sabe? Foi sensacional, Nossa, assim. Eu só de lembrar eu me arrepio todo, porque é tão nítido, porque daí tem pessoas que, mas como que tu sabe que é real e não é invenção da tua cabeça? Cara, eu nunca tinha visto aquela imagem na minha vida. Daquele ser, um capeta lá, que você nunca tinha visto em lugar nenhum. E tu vê com detalhes, não tem como ser criação, sabe? Mas tu vê assim na tua frente como se fosse um 3D, uma matéria, ou tu vê na tua mente? Cara, não é como... Não é parecido, sabe? Tu sabe, por exemplo, quando você sonha, certo? É parecido com um sonho. Tanto que tem música lá, tem uma música muito legal que a gente tava... Que é como se a ayahuasca fizesse você entrar no sonho. Você sonhar de olho aberto. Então, a experiência que eu tive é como se eu estivesse sonhando. Só que eu abro o olho, tô aqui, tô vendo, fecho o olho, vai, entendeu? Sim. Então deve ser uma parada muito complexa, né? De tu entender, só tendo a experiência, Só né, tendo cara? experiência. E eu tentar te explicar, consequentemente a tua mente vai começar a trazer um monte de... Não pode ser assim. Eu era assim. Eu disse, não, a minha mãe é doida. A minha tia que tá maluca. Eu pensava, não falava, mas não, mas eles estão... Só que quando eu fui e experienciei, não tem como se dizer que é a invenção da cabeça. Não tem, é impossível. E falando nessa questão de autoajuda, de conhecer a si mesmo, eu sempre pergunto aqui pro pessoal, né? O que elas poderiam falar pro mundo inteiro se elas tivessem um megafone? O que tu falaria para essas pessoas para que elas tivessem uma vida melhor, uma vida mais tranquila, ou até mesmo para tranquilizar elas, ou para se tornar uma pessoa melhor? Essa é uma baita de uma pergunta, e eu já me perguntei também o que eu falaria. Mas eu acho que, eu não sei de quem que é, se é de Sócrates, mas conheça-te a ti mesmo. De verdade, assim. Busque maneiras, cursos, ayahuasca para tu entender quem você é. Porque quando você tem essa clareza e sabe verdadeiramente quem você é, cara, você torna uma pessoa inabalável, imbatível, nada te abala. Então, seria isso. Conheça-te a ti mesmo, que tudo, a vida fica muito leve. Cara, eu também, eu acredito muito nisso dessa questão de se conhecer a si mesmo, né? É uma tarefa difícil, né? Não é uma tarefa fácil, até porque, como a gente falou, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo. É uma questão totalmente disruptiva, né? Porque, cara, vai contra tuas crenças, vai contra tuas próprias vontades e vai doer em si mesmo, né? Então, por isso que a maioria das pessoas não fazem. Mas e se as pessoas querem te conhecer melhor ou querem conhecer melhor o teu instituto, como é que elas podem te encontrar? Elas podem me seguir lá no Instagram, Henrique S. Bortolini. Tem o Instagram do Instituto, que é Coração de Cristal Instituto. Hoje a gente tá agora no Instagram, mas a gente logo vai fazer um canal no YouTube. A gente tá pensando em podcast também, né? Vamos trocar uma ideia depois para ver como é que desenvolve isso aí. Mas hoje seria isso. Tem também a rede social da minha mãe, Leia Favre Terapeuta. E a gente vai fazer um workshop terça-feira, dia 22. Enfim, tem alguns eventos. Lá nessas redes sociais vai estar todas as informações de aonde a gente vai estar, conteúdos, enfim, tudo ali. Perfeito, Henrique. Cara, obrigado pelo conhecimento, de verdade. Show. Cada vez mais que eu falo sobre esse assunto, mais eu tenho vontade de conhecer a ayahuasca e muito provavelmente vou conhecer. Aí eu falo para vocês em algum momento, posso te chamar de novo para falar sobre essa experiência, cara, porque eu tenho certeza que vai ser algo disruptivo na minha cabeça, cara. Vai. Na minha mente. E aí eu vou, cara, detalhar o máximo possível que eu conseguir, né? Até porque, como tu falou, é muito difícil, né? Tu falar da tua experiência para as outras pessoas. Não tem, cara. A gente diz, não tem. Tanto que as pessoas que perguntam pra gente, como é que é lá? A gente diz, cara, só vai. Todo mundo só vai, porque não tem como, com palavras, descrever o que você vivencia lá. Entendeu? E tu vai ter a mesma sensação, provavelmente. Que não dá de explicar, só vai. Eu vou. Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. E, cara, pode ter certeza que eu vou te chamar mais uma vez quando eu tomar essa ayahuasca.
Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Pode e ser. trazer tua mãe também aqui, né? É a Leia, né? A Leia. Cara, vai ser massa esse Vai. episódio, tá? Show de bola. Muito obrigado, Henrique. Fechou, Tamo eu junto. que agradeço. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo vai estar todas as redes sociais que o Henrique citou. Também vai estar a minha rede social, que é o meu Instagram, o Instagram do podcast, o canal de cortes do podcast e um link para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. Ah, e outra coisa, se você tem alguma dúvida, alguma questão da tua vida, alguma dificuldade que você vem passando, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu vou encontrar alguém para conseguir resolver esse seu problema. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora e tchau, tchau.